Paz, povo lindo. Amém. Louvado seja Deus, né? Por esse tempo maravilhoso que nós temos vivido, que é o tempo de ser igreja. Vocês não imaginam, ou devem imaginar, porque nós estamos ligados no Espírito, que esse é o tempo que a gente tem que estar mais unido. É o tempo que a gente deve estar mais ligado uns nos outros e principalmente no céu. Nós estamos vivendo tempos difíceis. A igreja, ela está sendo perseguida, como sempre esteve, mas há algo que reflete mais intensamente essa perseguição, que é a volta de Jesus. E glória a Deus por isso. Muito bem, Anderson. E glória... Isso. E glória a Deus por isso, que Ele vai voltar para buscar a igreja dele. Amém? E aí, eu tenho feito o meu devocional em cima de Apocalipse. Estou lendo os livros proféticos, né? Quem quiser também é tempo. Vai ter um momento que a gente não vai mais ter acesso aqui, ó. Está muito mais próximo. Então, quero começar esse culto dizendo, se você ainda não leu, ou se você não se apropriou, o tempo está acabando. O tempo está acabando. Então, no nome de Jesus, se afeiçoe mesmo. Para onde você for, leia. Não deixe de ler a palavra de Deus. Ela é que vai e continuará a nos levar a Jesus. Então, no nome de Jesus, se apregoe mesmo à palavra. Se apregoe mesmo aos seus momentos de intimidade, aos seus momentos de oração. Peça a Deus, em todo tempo, minha gente, força. Porque os tempos, estou fazendo aqui terrorismo não, é a verdade da palavra. É a verdade. O nosso tempo está esgotando. E glória a Deus. Mas, para aqueles que ainda não têm o prazer da leitura e dos momentos com Deus, isso é preocupante. Então, no nome de Jesus, é hora da gente realmente se apegar, da gente ser igreja, muito mais do que a gente pensou. Amém? E aí, Renato, ele trouxe aqui, ele estava falando aqui nos dízimos e ofertas, e Deus, a gente vai falar hoje sobre testemunho. E testemunho de fé. E aí eu vou começar dando um testemunho. Deus disse, ei, está lembrada não? Vai dar o teu testemunho. Sem testemunho não há glorificação para o Senhor. O nosso testemunho, ele apresenta a glória de Deus. Sempre foi assim. Jesus, em todo tempo, quando ele chegava assim e dizia assim, eu estou aqui porque o Pai me enviou e tudo é para a glória dele. É para a glória do meu Pai. O que eu tenho feito é para a glória do meu Pai. E Jesus, ele é a maior referência da gloriosa bondade de Deus, né? O Senhor, ele veio, Deus, ele entregou o seu filho. E aí, entregou o seu filho, marcando a glória do céu na terra. Aleluia, se você dava glória, aleluia. Então, queridos, o que é que a gente está aqui fazendo? O que é que a igreja, ela precisa fazer? Permanecer sendo o testemunho vivo da glória de Deus. Se a gente não testemunhar, quem vai conhecer quem é Deus e Jesus? Isso aqui, daqui a pouco, a palavra do Senhor, a Bíblia, daqui a pouco não vai existir. Isso é fato. E se a gente não apresentar quem é Deus através das nossas vidas, nós vamos mortificar o nosso Jesus. Nós vamos trazer o Jesus, nós vamos fazer com que Jesus, ele se torne inexistente. Misericórdia. Então, se eu fosse você, eu já adotava aí no meu caderno. Pensar, pedir, Espírito Santo, traz à memória os testemunhos da tua glória na minha vida. Porque eu vou lá para frente, eu vou no meu trabalho, eu vou no mercado e eu vou declarar quem é o meu Senhor. Aleluia. E aí, eu estava aqui, enquanto Renato ele estava falando aqui dos dízimos e ofertas, eu me lembrei de algo. Porque testemunho revela também a construção das nossas experiências com Deus. Todo testemunho, ele nasce da nossa experiência, dos nossos momentos íntimos com o Pai. Então, aí o Senhor me lembrou
A maioria aqui já sabe da minha vida, né? Da questão de eu chegar a ser consagrada pastora, houve uma luta. E não foi entre alma e espírito, não. Foi entre eu e eu mesma. Eu mesma, a pastora Érica e Adriano e todo mundo. E aí, para que eu chegasse a esse lugar, porque o Senhor ele tem lugar pretendido para cada um de nós, o Senhor já tem a sua posição. Você precisa tomar posse daquilo que Deus ele já construiu de posição para você. E aí, o Senhor ele disse assim, vai testemunhar. Todo mundo, gente, o que aconteceu comigo, Deus ele vai trazer de uma outra situação para cada um. A gente não pode, isso é testemunho de fé. O que é um testemunho de fé? Ele vai levantar você. Ele vai trazer, fazer você acionar, ele vai liberar o Espírito Santo para fluir. Não do jeito que aconteceu comigo, mas nesse caminho, aleluia, de condução do Espírito Santo. E aí, o Senhor, eu trabalhava eu era funcionária pública de duas prefeituras, Cabo de Santo Agostinho e Goiânia. E aí o Senhor, ele falou comigo, você vai deixar. E eu não vou. Você vai deixar. Eu não vou. Até realmente, gente, eu saí da prefeitura. Saí da prefeitura do Cabo Agostinho. Não trabalho mais lá. E lá eu recebia muito mais. Certo? Mas Deus, quando a gente entrega, Deus ele se responsabiliza. Por isso que eu digo, é intimidade e relacionamento com Deus. Você aí diz, mas não acontece comigo. Epa, vamos ver, o que é que está faltando? O Deus que eu sirvo não é diferente do seu Deus, é o mesmo. E aí, eu saí de um trabalho, tal. Aí Deus estava me trazendo. Estou só agora como professora em Goiânia, para a glória de Deus. Por quê? Deus ele disse, você vai precisar cuidar dos meus filhos. Você vai precisar estar mais com os meus filhos. Você vai precisar estar ativa no serviço que eu quero e pretendo para você. Eu disse, amém, Senhor. Lutei, mas saí. E aí, Deus, o meu sonho era ter uma casa na praia. Era o meu sonho. Um dos, porque nós temos muitos sonhos. Amém. Nós temos muitos sonhos. E os nossos sonhos, eles precisam se manter vivos. Amém? A gente precisa sonhar sim. Mas não é só sonhar, abrir uma gavetinha e jogar o sonho lá. Trabalhe para o seu sonho ser alcançado. Porque mais do que Deus lá, Deus já liberou, gente. Vocês não estão entendendo. Deus, ele liberou, acesso liberado. Amém? E aí, o que é que nós estamos fazendo para que essa construção ela aconteça? Essa ação no mundo físico. Porque algo foi liberado no mundo espiritual para que nós acessemos no mundo físico. Mas aí a gente precisa se esforçar, a gente precisa se esticar. E a gente precisa ouvir Deus, sobretudo. E aí aconteceu que eu deixei um trabalho, e aí Deus, encurtando a conversa, Deus com um trabalho só, nós hoje temos uma casa de praia. Com um trabalho. Eu trabalhava tanto, me esforçava tanto, mas só vivia cansada. Parece que o dinheiro não dava, porque o dinheiro ele se esticava assim. Hoje, sempre Deus ele trouxe uma forma de nós, um pão que tinha, as pessoas aqui sabem, o pão que tinha, se eu tinha 2 fubá, eu dava um e ficava com o outro. Deus ele sempre fez assim conosco, porque isso é ser igreja. Ser igreja não é dizer que eu tenho, mas eu não compartilho contigo, não. É para dizer assim, eu tenho para compartilhar com você. Isso é ser igreja. E isso é testemunha fé. E aí hoje, eu estava dizendo, Deus, eu estava conversando com a Adriana, assim, amor, a gente tem casa na praia. E aí, a gente sabe das dificuldades, que ele trabalha na igreja. Ele é 100% para a igreja. E eu disse, amor, a CT apertou e nunca Deus deixou faltar. Aí sabe o que é que Deus faz? Ele acrescenta, queridos. Isso é fé. Ele acrescenta. Ele, peraí, que eu vou te dar um bônus. Vou te dar um miminho. Mas isso não é porque a gente merece, não. Isso é relação. Porque Deus, ele vai cumprir a palavra dele. Isso é relacionamento. Isso é confiança.
Isso é cumprimento do céu na terra. E quem é que está aqui para receber, gente? Somos nós. Mas é preciso uma ação nossa diante da reação de Deus. É preciso um posicionamento. E esse posicionamento, ele é trazido por nosso testemunho. Então, no nome de Jesus, não podemos ficar calados. Não podemos, não é mais tempo de se calar. Eu já disse isso e venho dizendo isso toda vez que eu subo aqui. Não é mais tempo de a gente se calar, não. Quem é Jesus? Eu sei quem é Jesus porque alguém me apresentou Jesus. Mas tem gente morrendo lá fora porque eu e você não estamos saindo para apresentar Jesus. Eu sei que vai ter lugares que a gente não vai poder falar. Né? Tem lugares que não vai poder falar. Mas a tua vida apresenta quem é Jesus. A nossa mudança de direção apresenta quem é Jesus. Então, queridos, para dar continuidade, vamos abrir lá em Apocalipse. Aleluia. No capítulo 12. Deus, Ele é bom, gente. Ele é bom. Aleluia. No capítulo 12, a partir do versículo 7, quando você abrir, você fica de pé e você já glorifica o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Apocalipse é o livro da revelação. Foi revelado a João. E lá em Apocalipse 1 ele diz assim: felizes são aqueles que receberam a revelação. Aleluia. Que receberam, que leram essa palavra. Lá em capítulo 1 de Apocalipse, Jesus ele diz isso a nós. Amém? Apocalipse capítulo 12, versículo, a gente vai ler do 7 ao 17. E houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Senhor Deus, do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitai. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora de vista da serpente. E a serpente lançou a sua boca atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizestes arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. Pai querido, nós amamos o Senhor, meu Deus, nós amamos essa palavra, nós amamos, Senhor Deus, sermos orientados, Senhor Deus. Espírito Santo, abre os nossos olhos diante da Tua palavra, abre os nossos olhos diante dos ajustes que o Espírito de Deus, Ele quer fazer em nós. Pai, eu te peço, usa-me, Senhor Deus, usa-me como canal abençoador, Senhor Deus, desobstruído, para que a Tua palavra ela seja evidenciada através das vidas dos nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Glória a Deus por essa palavra.
Glória a Deus, porque o Senhor, Ele permanece vivo, nos orientando e nos dando as direções. Apocalipse quer dizer, a gente sabe que é o livro da revelação, mas Apocalipse quer dizer guardar o véu. E é tempo de guardarmos o véu. A noiva do Senhor, essa mulher, a gente pode pensar nela como a igreja do Senhor, o dragão, o diabo, querendo destruir a igreja do Senhor, querendo destruir a nossa vida, e principalmente o testemunho de Deus, o testemunho da verdade que há em nós. Então, é importante a gente pensar nessa passagem, queridos, como um poderoso aliado para que nós combatamos as forças das trevas, para que nós combatamos Satanás, o inimigo das nossas almas. E aí, a gente pode ver no versículo 11, que foi exatamente essa passagem que Deus me pegou. Ele diz: e eles venceram pelo sangue de Jesus e pela palavra do testemunho. Temos 2 aliados fortes. A gente tem, para as batalhas, a gente sabe que tem armadura, não é isso? Tem lá em Efésios 6, falando da armadura. Quando você entrar no combate, você usa essa armadura. Mas para permanecer vitorioso, ele fez aos que venceram. Ele diz assim no versículo 11: e eles o venceram. Você quer ser vencedor? O sangue de Jesus já foi derramado em nós, amém? Quando nós dissemos e declaramos perante as testemunhas que nós queremos viver uma vida com Cristo, isso quer dizer que o sangue de Jesus, ele repousou sobre sua vida. Mas, queridos, não é somente o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, lógico, ele nos livra, mas ele está falando aqui de vencer. E o testemunho da nossa vida, ele vai ser um potente gerador, uma potente arma, aleluia, para permanecermos vitoriosos. Aleluia. Então, no nome de Jesus, o sangue de Jesus, ele já foi falado aqui, a pastora Érica trouxe uma ministração, depois vocês procurem no YouTube. A pastora Érica falou aqui detalhadamente sobre o sangue de Jesus. A gente não vai se atentar ao sangue de Jesus, a gente vai falar sobre o testemunho de fé. E aí, o que testemunho nós temos construído? Olha para a tua vida, deixa teu marido, deixa tua esposa, olha para você, deixa teu filho, olha para a tua vida. Olha para você agora. Que testemunho de fé? O que é que as pessoas, elas veem em mim? O que é que eu aparento? O que é que eu tenho feito, tendo como referência Cristo? Temos pouco tempo. E como eu disse, o testemunho, ele vai trazer uma construção com as nossas experiências. Se a gente não tiver experiência com Deus, a gente não vai ter testemunho. O que é que eu vou apresentar? Eu só aceitei caminhar. Lembra, caminhar com Jesus não é ficar parado. É você tomar a direção oposta e você ir retirando todo o peso de contaminação do pecado. É você se realmente purificar. Testemunho revela a mim e você santidade. Revela santidade. Mas a nossa parte, queridos, Renato falou aqui da herança. A nossa parte na aliança com Deus. Como eu disse, Deus já deixou tudo pronto. Está tudo pronto nas regiões celestiais. Mas o nosso testemunho, a nossa vida regrada pelo Espírito Santo, ela vai nos ajudar a alcançar esse lugar. Estenda o teu testemunho e alcança as bênçãos nas regiões celestiais, amém? Glória a Deus. Então o Senhor, Ele trouxe essa palavra hoje para que a gente atente. A gente precisa todos os dias alinhar. A gente precisa viver e apresentar ao mundo quem é Jesus por meio do nosso testemunho. Eu não sei se você já reparou ou se já aconteceu com você, as pessoas olharem para você e dizer que você está diferente. E tem alguma coisa diferente em tu. Fulano, tu estás diferente. Tu estás falando diferente, tu estás andando diferente, porque o Espírito Santo de Deus faz isso. Aleluia. O Espírito Santo, ele realmente, ele nos banha. Aleluia. Ele nos deixa parecidos com Deus, com o nosso Pai. Estás diferente. Tem alguma coisa errada. Tem uma errada, né? O povo ainda diz assim, tem uma coisa errada contigo.
Porque tu não está mais parecendo. É o Espírito Santo de Deus. Deixa eu fazer. E você precisa apresentar esse testemunho. Aleluia. Então, queridos, como eu já disse, é preciso a gente atentar. A gente, enquanto crente, aqueles que creem em Cristo, que lembra que eu falei aqui, que o diabo também é crente. E os seus demônios. A gente já falou sobre isso aqui. Mas a gente que é cristão, a gente quer só vitória. Mas a gente esquece que a vitória já nos foi dada. A gente já conseguiu a vitória. Deus entregou o seu filho veio, viveu aqui entre nós, amou a cada um de nós e disse: ei, você vai continuar dando continuidade ao que eu comecei. Continue fazendo o que eu comecei. Mas vai chegar um tempo, aí vou te dar o Espírito Santo. O Espírito Santo veio, auxilia a gente nas nossas lutas. Agora aguarda, visto que eu vou voltar. Eu vou voltar para te buscar. Glória a Deus. Mas não só de vitórias vive o povo de Deus. Olha que coisa linda. Não só de vitórias. É como dizem aqui, quem vê, como é que vê flash não vê os bastidores, né? Não vê os bastidores, gente. Vida de crente não é fácil. Mas a gente deseja o céu. E quem deseja o céu não desiste. Quem deseja o céu não desiste. O testemunho, ele é fundamental. Ele vai ser fundamental contra a nossa luta cotidiana. Minuto, segundo, o nosso testemunho. Ele é fundamental para que a gente alcance. A gente leu aqui, vou ler de novo. Versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram a sua vida até a morte. Esse amaram a vida não está dizendo que não é para você se amar, não. Isso não tem nada a ver. Ele está falando de interesses. Tá? Ele está falando dos interesses. Da gente se apegar a coisas aqui. E esquecer que tem um céu que nos aguarda. Então, no nome de Jesus, a gente precisa compreender que o nosso testemunho, ele é requisito para a gente vencer. Vencer todos os dias. Vencer as tuas áreas. Eu tenho as minhas áreas que eu preciso vencer. E cada um de nós temos as nossas áreas que precisamos vencer. E essas áreas, lembra que as minhas áreas são as áreas que me faziam ser um pecador. O que é ser um pecador? É viver pecando, infringindo as leis de Deus. E lembra que o pecado é a única coisa que me afasta de Deus. Até Signe falou isso aqui na sexta-feira. Deus, ele me ama. Me ama. Mas o meu pecado retrai, ele afasta, ele repudia a ação de Deus. E o próprio Deus. Não adianta. Óleo e água se mistura? Não. Pecado e Deus, o divino, não. Aí a gente pode pensar, pastora, se fosse assim, o diabo não precisava ter sido expulso. E vinha atormentar a vida da gente aqui. Então pensa nisso. Deus, ele criou o diabo. Para a glória dele. Não para ele querer tomar o lugar de Deus. Assim somos nós. Nós cantamos aqui, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. Nós somos criação para a glória de Deus. E ponto. E aí, para estender esse brilho, meu e seu, a gente precisa movimentar esse mundo espiritual e o mundo físico, dando testemunho de quem é Jesus. Amém? Amém. E aí a gente aprendeu aqui, com Luciana, a gente aprendeu com a pastora Érica, que nós recebemos grandes presentes da salvação. Nós recebemos o Espírito Santo, ele disse, vou, mas o auxiliador vai ficar aí, tu não vai ficar só, não se desespera. O Espírito Santo está aí, vai te manter de pé. Aí também teve o nome de Jesus. O nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. E também tem a palavra, como eu disse a vocês, a palavra. Comam. Vai comer, bota ela do lado. Lê um versículo por dia, mas façam. Ela que vai nos alinhar, é ela. Daqui a pouco não vai ter mais. Então, a gente tem tudo isso aí. Tem o Espírito Santo.
A gente tem a palavra de Deus, viva aqui, poderosa, e nós temos o nome de Jesus. Mas, queridos, para que nós temos? Para a gente guardar? Não, queridos. Para a gente permanecer vivo. Para a gente permanecer vivo nessa nova construção. Para a gente manter-se vivo nessa volta, nessa conversão que a gente faz. Porque vai vir gente. Eu não vou dizer gente não, porque a palavra diz que a gente não luta contra a carne. É espírito, é demônio. E aí vem uma manada. Vem virado tudo no saco de gato para cima da gente. Aí você tem o nome de Jesus, você tem o auxílio do Espírito Santo, e você tem o nome de Jesus e você é derrubado. No nome de Jesus, rejeite isso. Levante-se. E aí a gente vai ler agora uma passagem lá em Atos. Vamos lá para Atos. Aleluia. Atos 1, capítulo 19. Glória a Deus. Capítulo 19, a partir do versículo 11. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus, obrigada. Atos 1, capítulo 19, a partir do versículo 11, diz o seguinte: E Deus, olha só, Deus, pelas mãos de Paulo. Atos, capítulo 19, versículo 11. Amém? Todo mundo achou? Amém. E diz o seguinte, ó: E Deus, pelas mãos de Paulo, a ação não é nossa, é de Deus, é o Espírito Santo. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos. E as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva. Olha só, olha quem era o pai deles, judeu, principal dos sacerdotes. Respondeu, porém, o espírito, olha a resposta do espírito maligno que deu a esses filhos aí. Porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus bem, sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles, veio os espíritos, saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Eram crentes, gente. Filhos de sacerdotes, vamos supor, filhos de pastores. Cuide da sua salvação. Amém. Cuide da sua salvação. Por isso que eu disse, não pense no seu marido, no seu filho. A salvação é sua, é individual. Levaram um cacete do demônio. Apanharam. Eles usaram o nome de quem? O nome de Jesus. Eles disseram, aí o demônio disse assim: eu conheço Paulo, sei quem é Jesus, mas você quem é? Que testemunho nós temos apresentado? Quando a gente não, o que é tomar posse, gente? É permanecer naquele lugar. Tomar posse e dizer: eu tomo posse hoje. Aí toma posse hoje, aí amanhã já está fazendo o contrário. Testemunho de fé, ele permanece. Ele não é hoje e amanhã não. Hoje eu faço, papai. Ah, quero fazer não, amanhã não. Vai levar a porrada do cão. Ah, Senhor Deus, hoje eu vou. Amanhã eu não vou. Gente, é sério. É mundo espiritual. É mundo espiritual. Não é brincadeira. Não é hoje. Até como Cecília falou.
não é ficar com Jesus, não é dar uma ficadinha com Jesus. Jesus, ele não veio para dar uma ficadinha comigo, não. Ele entregou seu penhor, o Espírito Santo. Sabe quem é o Espírito Santo? Foi ele que ressuscitou Jesus. Ele é a glória de Deus, é o próprio Deus. Aleluia! Aleluia! E eu e você, quando nós dizemos assim, Pai, eu quero esse caminho, eu quero permanecer nesse lugar. O Espírito Santo vem e faz. Não sou eu, não é o pastor, não são os líderes, não é a pastora Érica, não é a igreja nenhuma que vai fazer por você o que você deve fazer. A palavra está aqui. A palavra está aqui, viva. Viva. Queimando em nossos corações. Passando de geração em geração. Aguardando Jesus. E o que é que eu e você estamos fazendo enquanto testemunho? Qual a revelação do céu tem se assentado em nossa vida? Não é brincadeira. E aí nós vimos aqui que não é só o nome de Jesus, não é só a Bíblia, não é só o Espírito Santo, porque eles operam da maneira que a gente condiciona. Eles vão operar no nosso sim. Mas se você se manter sentado na cadeira e não fazer nada, ele não vai fazer nada. Não vai fazer porque ele está esperando que você diga sim. Deus, ele é elegante. Deus, ele não, ele age no livre-arbítrio. Se eu digo sim, Deus. Se eu digo não, ele, por mais que ele queira, mas ele não vai fazer. A gente diz assim, mas por que fulano está sofrendo? Os nossos filhos, eu já disse aqui, quando a gente diz, fulano, não faça isso, porque você vai se dar mal. O pai, ele conhece. A mãe, ele conhece seus filhos. E principalmente porque muitas coisas a gente fez errado e não quer que nosso filho faça. É verdade, é verdade. Muitas coisas a gente fez errado e a gente sabe. Aí tu vai dizer, não faça, filho, não faça. Aí o filho vai e faz. Deus é a mesma coisa que a gente. Deus, ele deu tudo. A palavra do Senhor tem tudo que você imagina. Tudo. Aí vai a gente e sai desse lugar. A gente não usa, a gente não... É a mesma coisa. As meninas têm uma professora em casa, eu, e elas não usufruem do conhecimento que eu tenho. Do que eu posso ajudá-las. A mesma coisa Deus. A gente está ali com Deus, mas Deus não acontece nada. Mas Deus não acontece nada. Mas Deus não acontece nada. E aí, queridos, não vai acontecer porque você não está fazendo a sua parte na aliança. A gente só precisa dar testemunho da glória de Deus. A gente só precisa revelar, trazer à existência quem é Jesus. Ah, se você é tímido, apresenta a tua vida. Dá testemunho aqui de fé, que tem gente precisando do teu testemunho. Tem gente precisando que você fale quem você era. Porque sabe qual é o problema? Que é um engano, que a palavra apontou aqui quando a gente leu. Satanás enganando. Satanás enganando. E vai ser enganado aquele que não mergulha. Aquele que não se aprofunda, vai ser levado, gente. Misericórdia, mas é a verdade. A Adina já falou aqui, várias vezes a gente romantiza muito a Bíblia. A gente é amado? É, gente. Mas vai ter, se a gente não fizer a nossa parte, infelizmente, a gente vai ficar para trás. Precisamos sair do lugar da comodidade. Precisamos alcançar, eu só quero as vitórias. Esforça-te, irmão. Esforça-te. Deus, ele cumpre, ele cumpre a palavra. Aí Deus é fiel, ele é fiel ao que ele escreveu. Ele não vai ser contra o que ele disse. Ele não vai. Aí você diz, mas fulano, olha a tua vida, crente. Mas fulano recebeu isso, fulano recebeu aquilo, fulano está assim. Deus, ele é fiel à palavra dele.
Se fulano é obediente, está cumprindo a palavra, vai chegar na vida dele. Agora para de olhar para a vida de fulano e faz a tua parte. E espera a reação de Deus. Aleluia. Então, queridos, eu falei até aqui, vou falar de novo. Não dá para a gente querer ser de verdade, vivendo uma vida de mentira. Não dá. Viver enganado. Enganado porque quer, porque não lê a Bíblia, porque não ora, porque não pede a Deus. Deus fala. Deus fala. Aleluia. Inclina os teus ouvidos para ouvir o que Deus tem para você. Deus, Ele fala e audivelmente. Deus, Ele revela. E a maior prova do amor de Deus por nós é que Ele deixou a palavra, Jesus, o Filho dele que foi moído aqui. E o Espírito Santo dele. Será que nós somos tão imprestáveis assim? Será que a gente não presta para nada? Se Deus, Ele deu o seu Filho para nós. Se Deus colocou em nós o seu Espírito Santo, a gente ainda vai para o canto, chora e Deus não me ama. Você não se ama. Você não se tem se olhado como filho. Você é filho e ponto. Agora eu não posso convencer você disso. Você precisa se relacionar com o Espírito Santo de Deus, com a palavra de Deus. Não é só o nome de Jesus. Está expulso no nome de Jesus. Aí o cão vem e te derruba. A gente precisa acordar. Se levantar, a igreja realmente se levantar para batalhar dentro da vontade de Deus. Porque a gente está aqui para fazer a vontade de Deus. A gente precisa se levantar e, de fato, nesses últimos tempos que nos resta, fazermos a vontade de Deus. Amém, povo santo? Glória a Deus. Está todo mundo assim, mas Deus, Ele fala, amém? Estou aqui para passar o que papai está dizendo. Amém, glória a Deus. Amém. E aí, queridos, vamos voltar lá para o Apocalipse. Glória a Deus. E aí ele diz assim no versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Engana todo mundo. A maior isca de Satanás, que foi lançada aqui junto com ele, é um engano. Por isso a palavra ela vai revelar a verdade a você. Está com dúvida, mas pastora, vá ler a palavra. Vá ler o que a Bíblia diz. Pastora, pode isso, pode aquilo. Vá ler a palavra, o que a palavra diz a respeito disso. Eu não vou poder, eu e ninguém vai poder dar todas as respostas, não. Você precisa fundamentar a verdade em você. E a gente só consegue fundamentar um alicerce firme quando a gente se relaciona, quando a gente constrói. A gente precisa construir. Deus, Ele quer fazer. Deus, Ele já se dispôs, Ele não tem mais o que entregar a nós. Como eu disse, vou repetir mais uma vez, já foi tudo liberado. Aleluia. Então, queridos, foi lançado um engano no mundo. E esse engano, ele nos convence. Ele tenta nos convencer de que nós não precisamos nos esforçar. Mentira. Pensa na tua vida antes de Cristo e hoje com Cristo. Quantas coisas você não precisou renunciar? Quantos nãos você disse, mesmo querendo? Quanto esforço você se teve? Eu não quero ler hoje. Eu passei por isso, não sei você, mas eu passei. Quantas coisas eu tive que renunciar? Eu acabei de testemunhar aqui. Deixei um trabalho. Quantas vezes? Muitas vezes não queria vir. Deus, eu não quero fazer isso não vou hoje não. Mas como Paulo diz, não é por mim, é por Ele. Isso não quer dizer que você não vai fazer, não. É porque é nesses momentos que a gente diz sim, que a gente vai compreender o quanto é prazeroso e quanto é bom estar na presença de Deus. É nesses momentos que Deus revela a sua bondade. É no nosso sim que o sobrenatural ele acontece.
É no nosso dizer, Deus, faz a tua vontade, não a minha. Que Deus, Ele vai realmente nos presentear. Amém? Então, é preciso esforço e renúncia. E esse esforço e renúncia são geradores de um testemunho, sim. Sem esforço não há testemunho, queridos. Sem esforço não há testemunho. Não há. É necessário. Pensa, está faltando pouco. Vence a cada dia por fé. Aleluia. Vence a todos os dias por fé. Está doendo? Tá. Mas a palavra diz em Eclesiastes 3 que há um tempo determinado para tudo. Há um tempo de início. É uma linha. Vai começar, mas vai ter um fim. Não é todo dia que você vai chorar. Vai ter entre aquele tempo ali. O que é que eu vou fazer? Entre chorar e sorrir. O que é que eu posso fazer no tempo de dor? O que é que eu posso fazer no tempo em que as coisas não estão fáceis? Você e o Espírito Santo é que vai decidir o que você vai fazer. Mas deseje estar na presença de Deus. Aleluia. Permaneça nessa vontade. Em que Romanos 12 diz que é boa, perfeita e agradável. Permaneça nesse lugar. É porque a gente foi tão misturado, meu Deus. A gente foi tão misturado com o mundo, com o engano, que é doloroso para separar. Eu me lembro do filme que eu assisti, Venom. E Homem-Aranha, Venom. Que é um bicho que se une assim com o outro. Os meninos assistiram já assistiram Venom. Não é? O bicho se junta com o outro e para soltar não é difícil? A mesma coisa o pecado com a gente. É difícil. Mas a palavra diz que para Deus nada é impossível. Isso. Muito bem. Para Deus nada é impossível. É possível. Quantas pessoas, eu trouxe isso aqui também numa ministração, pecaram todos, a Bíblia diz que todos pecaram. E aí, abrindo parênteses, minha mãe, conversando com ela está assistindo Davi, está passando alguma coisa assim em relação a Davi, não sei, a vida de Davi, na televisão. E aí ela estava dizendo, minha filha, eu cheguei lá, ela fez, minha filha, eu não consigo entender. O cara traiu, mentiu. Se como eu e a senhora, mãe, e somos dignos da misericórdia de Deus. Como eu e a senhora. E na Bíblia ele é tido como um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Deus ele não olha o que a gente fez. Quando há um arrependimento genuíno, Deus ele olha para o que a gente pode ser. Deus ele olha para o que a gente pode ser. Nele, porque fora dele não há vida. Entendem? Então, a mãe trouxe, ele fez, aconteceu como todos. Por isso que Jesus, ele é. Porque ele veio e disse que você e eu podemos. Eu e você podemos. E tanto que podemos que está pronto o céu para mim e você. Está pronto um lugar de descanso para mim e para você. A obra do Senhor nunca será em vão. A obra dele nunca será em vão. Nunca. Então acredite no poder do Espírito Santo. Não acredite em você não, acredite no poder do Espírito Santo. Na revelação de Deus em você. Porque em muitas situações, nós não somos fiéis. Por isso que Deus ele fala tanto de confiança. Confie, creia. Porque a gente é meio coisado. Então, no nome de Jesus, há um poder. Vá, se garanta no poder do Espírito Santo que há em mim e você. Dentro de mim e você. Aí você pode confiar. Amém, povo santo? Então, lance o engano. Sobre o engano, você deve lançar a verdade. O engano, ele é averso à verdade. O engano, ele é um ajuntador de mentiras. E o engano, ele é um aprisionador. Ele nos prende nessa mentira. A verdade, queridos, é o lugar da vida. A verdade
é o lugar da liberdade. Aleluia! Então, lance sobre o engano a verdade. Amém? Vamos lá ler agora 2 Coríntios. 2 Coríntios. Aleluia! Vamos ler. Está todo mundo aqui, né? Glória a Deus. Você que está em casa também. No nome de Jesus. Vamos embora fazer a vontade de Painho. 2 Coríntios, no capítulo 3. Olha que legal. Fala sobre testemunho também. Amém? No versículo 2 de 2 Coríntios 3, diz assim: vós sois a nossa carta. Olha só. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas nas tábuas de carne do coração. Que coisa linda, né? Aleluia! Nós somos essas cartas. Queridos, o testemunho, ele dá visibilidade à nossa nova vida. O testemunho, ele abre. A carta, né? É escrita. E a carta, que é um meio de comunicação, a carta ela fala, não é verdade? A carta ela fala, agora a gente precisa ler, não é verdade? Então a gente precisa, muitas vezes, o que é que está dizendo aqui? Que a gente precisa realmente ter um testemunho de vida. E que a vida da gente fala quem nós somos. A vida da gente fala quem nós somos. Aí a gente pode dizer, realmente, como está lá escrito em Provérbios 15, 3, os olhos de Deus estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. E esses olhos de Deus, que muitas vezes se encontram em nós, esses olhos, vai dizer o que é que fulano está fazendo, olha o que esse crente está fazendo, mas fulano não é crente. Vigia, crente, vigia. Estamos aqui para construir o testemunho de Deus. Somos os outdoor de Deus aqui na terra. Amém? Então, o testemunho, nosso testemunho, ele vai dar visibilidade à nossa nova vida em Cristo. Ele vai anunciar e ele vai apresentar, sim, quem é esse Deus. Em nome de Jesus, ele vai. Amém? Para a gente encerrar, precisamos compreender que o nosso testemunho libera uma ação no mundo físico e espiritual. Que o nome do Senhor Jesus, para que o nome do Senhor Jesus, ele seja conhecido. Então, queridos, quando nós construímos esse testemunho, esse alicerce sólido, esse alicerce firme, ele é único e exclusivamente para a glória de Deus. Todos os brilhos de homens e mulheres de Deus, pecadores sim, transgrediram sim, mas voltaram as suas vidas para o lugar seguro, lugar realmente que era dado, que foi dado a eles por direito, que é o lugar no coração de Deus. Então, a gente precisa compreender e a gente precisa trazer para a nossa vida, de fato, o engano ele foi lançado por Satanás, veio com Satanás e os seus demônios, está alojado na terra. Mas o que eu e você podemos lançar sobre o engano? A verdade. E aonde é que vai estar escancarada essa verdade? Na minha vida e na tua vida. Na minha vida e na tua vida. Lembra que a gente não vai ter mais Bíblia daqui a algum tempo. E as pessoas precisam ler Jesus em você. Lembra que uma vez eu disse que eu nem cristã era ainda. E uma freira me disse, eu perguntava muitas coisas. Muita coisa. A freira se via doida comigo. E aí uma mulher maravilhosa, extraordinária. Aprendi muita coisa com ela. E aí, às vezes, eu perguntei a ela assim, e se a Bíblia não existir mais? Há muitos anos, eu era adolescente. E se um dia não tiver a Bíblia? Ela fez assim, se um dia a Bíblia for toda rasgada, mas se sobrar um pedacinho assim, Deus é amor, ela está toda reconstruída. Lance amor. Lance amor sobre o engano. Lance o amor.
O amor, ele reconstrói todas as coisas. Foi assim que reconstruiu a nossa nova vida em Cristo. Foi a partir do amor que foi lançado, que foi entregue. Lançado não, entregue. Que se dispôs a viver em mim e em você. Amém? Então, quando nós tropeçamos no engano, nós saímos do lugar de vitória. Presta atenção. O Senhor, ele nos mantém na vitória. Mas se nós tropeçamos no engano, nós saímos desse lugar de vitória. A vitória, esse lugar foi feito para que nós permaneçamos. Somos mais que vencedores? Sim. Não saia desse lugar de vencedor. Não saia. E como é que eu não saio, pastora? Construa um testemunho todos os dias. Um testemunho de fé. E apresente. Construa e apresente esse edifício de fé. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Ele que é digno de toda a honra, toda a glória. Ele que governa não somente esse mundo, mas tudo que existe nele e a nossa vida. Então, no nome de Jesus, vamos adorar. Amém?